Já seguiu? Então comenta também. Imagine, todo mundo pensa que você é um monstro que matou muitas pessoas e amigos. Mas depois de salvar uma garota atraente e se casar com ela, você se torna a pessoa mais forte do mundo e é elogiado por todos. Atualmente, Hokuro está crescido e está tentando encontrar uma namorada ao convidar diferentes garotas de sua escola para sair. No entanto, elas continuam dizendo não, achando que ele é feio e um cara desagradável. Diante de mais uma rejeição, ele foge do constrangimento e acaba esbarrando em Mayu e sua proteção de protagonista. Hokuro pergunta a Mayu se ele tem chance com alguém, mas Mayu, como sua melhor amiga, responde honestamente que até mesmo uma criança de 5 anos tem mais chances de conseguir transar do que ele. Enquanto isso, uma garota de cabelo azul chamada Benil está em um trem quando de repente as luzes começam a se apagar uma por uma. Os passageiros ficam confusos quando pequenos demônios batem na janela causando pânico. Enquanto todos estão em caos, Benil permanece sentada calmamente. Quando as pessoas do lado de fora veem o trem engolido pela escuridão, Benil se levanta e tira um talismã mágico. Ela decide usá-lo para abrir um portão e de repente eles são transportados para um mundo pós-apocalíptico, dominado por monstros e completamente destruído. Demônios entram no trem pela janela enquanto Benil coloca sua máscara e se prepara para enfrentar os desafios pela frente. Ela desembanha sua espada e começa a cortar os demônios um por um. De repente, um demônio maior aparece diante dela, devorando os menores, enquanto outros monstros atacam por trás. Embora ela consiga cortar a maioria dos demônios, sua atenção se volta para o grande e horrendo transformado. O demônio ataca, mas ela habilmente desvia e intencionalmente se joga da ponte. No meio do outono, ela pega outro talismã para se salvar. No entanto, antes de pousar em segurança, o monstro agarra do céu e decola, destruindo gradualmente sua armadura. Rapidamente, ela usa um talismã para escapar do aperto gelador demônio e se lança em direção à besta com outro talismã, embalando-a e matando por fim a criatura monstruosa, antes que ela possa comemorar. Começa a perder a consciência devido ao cansaço de lutar contra numerosos demônios, enquanto ela começa a cair. Goku estava relaxando na ponte, ponderando como poderia conquistar alguém. De repente, o portal acima dele se abre e Benil cai através dele, bem na frente dele. Em uma fração de segundo, seus instintos entram em ação e ele pula da ponte, segurando-a antes que ambos mergulhem na água. De alguma forma, ele consegue tirá-los de água e começa a respirar pesadamente. Ele nota que Ben está tentando agir como se nada tivesse acontecido. Logo depois, ela tira um pedaço de papel parecendo confusa e vai até Roku, entregando-o a ele. Ele examina o pergaminho e percebe que é um mapa mal desenhado com uma estrela, perguntando se ela quer ir para um local marcado pela estrela, e após sua afirmação, ele começa a guiá-la. Ele tenta falar com ela, mas ela o ignora, dizendo que ele é feio. Logo ambos se perdem e Benny faz com que ele compre alguma comida para ela, culpando-o por sua fome e por estarem perdidos. Depois de tudo isso, Roku está irritado, mas ele continua a liderar o caminho. Enquanto navegam, eles avistam um par de irmãos brincando, mas de repente a escuridão cai ao redor deles, acompanhada por gritos. Quando se viram, os irmãos desapareceram da área. Benil abre rapidamente um portal, fazendo Roku perceber que ela também é uma exorcista. Ambos são puxados para o mundo devastado, e quando Roku abre os olhos, ele fica traumatizado com a visão sombria. Enquanto isso, o irmão ferido instrui a irmã a fugir de um monstro que se aproxima. A criatura está prestes a atacá-los quando Benil rapidamente intervém, cravando duas espadas em seu rosto e decapitando-a. Ao correr para confrontar o demônio, Roku reconhece sua força como exorcista. Benil guarda suas espadas e se aproxima das crianças para garantir sua segurança. De repente, outro monstro emerge do chão atrás dela, e eles se encontram cercados por esses demônios chamados Kegaré. Goku observa em horror, enquanto suas mãos tremem como uma mistura de terror e raiva, assombrado pelos eventos de 2 anos atrás. Enquanto isso, Benil parece inabalável e calmamente tira vários talismãs, aplicando buffs para aumentar sua velocidade e força. Quando ela coloca os talismãs em seu corpo, eles começam a brilhar, e ela pega sua espada mais uma vez. Utilizando um de seus ataques mais fortes, ela se move a uma velocidade incrível, cortando todos os Kegari ao seu redor sem parar um momento. Goku assiste em choque, achando difícil acreditar como uma lavadora de pratos pode fazer isso. Benil continua atacando os inimigos, e logo todos caem aos pedaços, destruídos por sua habilidade de lavar pratos. Depois disso, ela caminha em direção ao menino,
ferido deitado no chão, e tranquiliza a irmã dele para não se preocupar. Benio tira outro talismã do bolso e coloca no menino antes de lançar um feitiço de cura. O menino acorda e agradece a Benio, enquanto Roku se aproxima dela e elogia sua impressionante habilidade de luta e resistência. Irritada, Benny pergunta por que ele está lá, e ele explica que ela o arrastou junto. Antes que possam sair, o chão sobe e eles de repente treme e se abre, revelando um Kegar gigante, parecido com uma aranha que parece ter vindo direto do lixão, pronto para atacá-los. Ben instrui Roku a levar até as crianças para um local seguro, enquanto ela lida com a aranha feia. Roku prontamente lidera as crianças para longe e Benio se prepara para enfrentar a aranha, pulando em seus membros um de cada vez. No entanto, quando ela tenta atacar sua cabeça, é lançada ao chão com força. Preocupado, Roku ao seu lado para garantir que ela esteja bem, mas Benio percebe que eles precisarão de uma distração para salvar as crianças. Ela entrega ao Ku um de seus talismãs e o instrui a levar Uzi com o demônio sozinha porque ela também é Meki. Roku, por outro lado, não acredita que a lavadora de pratos deva sair da cozinha e diz a ela que ela teria perdido contra o demônio se ele não tivesse interferido. Chateado, ele começa a se afastar e Benio diz que eles podem se ver em breve antes de ela mesma ir embora. Roku caminha pelos becos escuros quando de repente percebe que perdeu sua bolsa na água enquanto tentava salvar Benio. Ele decide se acalmar tomando uma bebida, mas todo o seu dinheiro também se foi graças à comida que ele comprou para ela para tentar impressioná-la, o que o irrita ainda mais. Mais tarde, naquela noite, ele retorna ao seu dormitório com sua bolsa, apenas para encontrar Benio dentro. Sendo mimada e alimentada pelo mestre e pelos veteranos, ele imediatamente fica chateado. Mas seu veterano lhe diz que Beno se juntou a eles como uma exorcista e estará morando lá junto com eles. Eles se encaram quando de repente uma pequena criatura flamejante aparece e pula em Roku, dizendo-lhe para recuar. Ela se apresenta como Kena, a familiar de Beno. Roku grita com eles para deixá-lo em paz, e volta para o quarto para dormir um pouco. Na manhã seguinte, ele é abruptamente acordado por Beno, que enfia um lenço em seu nariz e cobre sua boca, assustando-o. Chocado ao vê-la na sala, ele pergunta por ela está incomodando-o tão cedo. Ela responde que o poder que viu ontem foi incrível e quer que ele vá com ela para o portal para ver quem é mais forte entre eles. Roku imediatamente recusa, afirmando que não tem interesse em entrar no portal novamente. Despreocupada, Benny se aproxima dele e ameaça destruir Excalibur, mas ele ainda se recusa e a expulsa da sala junto com Keenan. Ele grita que ontem foi apenas um acidente. Enfatiza que nunca mais quer ser um exorcista. Ela está no corredor quando vê sua veterana e pergunta se um Kegari apareceu. Logo, todos os quatro atravessam o portal, apenas para encontrar um monstro enorme à distância. Os veteranos imediatamente entram em pânico, mas Benny parece estar alerta, enquanto começa a correr em direção ao monstro, colocando sua máscara e desviando do ataque do Kegari. Ela tira os talismãs e coloca sua armadura, encantada pulando, desviando de ataques e subindo pelos braços do monstro antes de alcançar sua cabeça. Benio então tira suas espadas etéreas e está prestes a derrubar o demônio quando ele tenta atacá-la. Felizmente, ela bloqueia o ataque e corta o braço, deixando os veteranos maravilhados. Ela começa a cortar o demônio em pedaços, mas não é tão difícil quanto a aranha gigante que Roku derrotou com um soco. Lembrando-se da promessa ao irmão de se tornar a exorcista mais forte, ela pensa em Roku, que é muito mais forte do que ela jamais poderá ser. Com determinação, ela dá golpe final e destrói o demônio sozinha. Depois disso, eles retornam ao mundo normal. O veterano pergunta a Ben se Roku lutou com um demônio na frente dela e ela responde que ele derrotou um dos Kegares mais fortes que ela já viu. Eles entram em um carro e começam a conversar, onde o veterano informa a ela que Roku veio para o dormitório H cerca de 2 anos depois que algo terrível aconteceu com ele, fazendo-o parar de ser um exorcista. Enquanto isso, dentro do seu quarto, Roku fica entediado e decide tomar um banho. Como em um típico anime, ele abre a porta justamente quando Ben está saindo do chuveiro, levando-a a persegui-lo por todo o dormitório com uma espada na mão. Enquanto isso, Roku corre para fora, mas colide com um pervertido de cabelo azul, vestindo apenas sua cueca. Roku pergunta quem diabos ele é, mas o mestre deles imediatamente o repreende, mandando-o pedir desculpas. Ele afirma que esse cara é o chefe de todos os exorcistas chamado Arima. Todos entram onde Arima compartilha animadamente notícias maravilhosas. Ele instrui o velho a reunir seus exorcistas e encontrá-lo embaixo do santuário. O velho mestre, junto com todos os seus alunos, sobe até o santuário e o mestre puxa todo o santuário, revelando uma porta oculta embaixo deles. Enquanto descem, eles entram em uma enorme área semelhante a uma caverna cheia de exorcistas que imediatamente se reúnem em volta de Benio para perguntar como ela está. Enquanto isso, Arima finalmente aparece acima e instrui todos a ouvirem com atenção. Ele explica que um oráculo apareceu diante dele, revelando que a
Longa guerra entre os exorcistas e os Kegari está chegando ao fim graças à ascensão da criança de Deus, que será chamada Miko, de acordo com ele. Esse exorcista vai se tornar uma lenda com poderes além da compreensão deles, destinado a destruir todos os demônios e trazer a paz. Finalmente, a empolgação enche o ar. Enquanto todos aguardam a revelação dessa figura lendária, Arima chama Benil ao palco, e há uma crença coletiva de que ela é a escolhida. No entanto, Arima o surpreende ao anunciar outra pessoa, e chama Roku para se juntar a ela no palco. Chocado, Roku é empurrado para o palco por seus veteranos. Roku diz a Arima que ele está enganado, mas Arima o ignora e declara todos que Benil é o exorcista mais forte de todo o oeste do Japão, enquanto Roku detém o título do leste. Esta revelação choca a multidão, já que raramente ouviram falar de Roku. Arima o silencia e anuncia que ambos os exorcistas em breve demonstrarão suas habilidades. Então ele afirma que eles devem lutar entre si com a intenção de matar. Roku fica com raiva, recusando-se a obedecer, mas Arima lhe diz para calar a boca. Acima. Enquanto isso, Benny parece mais do que preparada, já segurando sua adaga para a luta. Ela imediatamente avança contra ele, tentando cortar. Mas Wokan é rápido e desvia, dizendo para ela parar, pois ele não quer nada com exorcistas. Benil não dá uma e corre em direção a ele novamente, estocando e cortando com sua adaga. No entanto, Roku desvia e o mente evita seus ataques, recuando continuamente enquanto ela o persegue. Ela consegue rasgar um pouco as roupas dele, mas Roku se recusa a entrar em combate, esquivando-se e tentando sair do caminho repetidamente, apesar da insistência de Benil para que ele use todo o seu poder. Ele se recusa, e ela o acerta com um chute que o lança para longe. Todos começam a zombar de Roku, enquanto Armia se senta e diz a Benil para tentar ainda mais, provocando Roku, ao dizer que seus amigos morreram por causa de sua fraqueza. Arminha insulta os amigos de Roku que cresceram com ele, e morrerão, chamando-os de lixo no trabalho. Esta é a gota de água para Roku. Ele tira um talismã, e transforma sua mão em uma manopla flamejante. Roku imediatamente avança contra Armia com um grito furioso, mas Benny o ataca, novamente, fazendo-o recuar. Ela então tira mais talismãs, e encanta sua espada, antes de atacar. Mas Roku, como um homem, simplesmente soca sua espada, lançando-a contra os pilares. Ela cai de joelhos, enquanto Roku começa a caminhar em direção a Armia. No entanto, ela diz para ele parar, afirmando que vai derrotá-lo e se tornará exorcista mais forte. Ele manda ela calar a boca, mas ela continua falando, o que o enfurece. Roku lança um monte de bolas de fogo nela e ela mal consegue bloquear e desviar com suas espadas. Roku aproveita a oportunidade e avança para finalizar a luta, mas Ben libera toda sua energia empurrando Roku para trás. Ela então pula no ar e desfere um golpe massivo, fazendo com que ele caia no chão. Apesar de se levantar novamente, Benil continua atacando a uma velocidade relâmpago, dificultando para ele ver seus movimentos. Roku fica bravo e soca o chão, criando uma nuvem de fumaça. No entanto, Bennu não quer que ele se recupere e avança antes de atacar novamente. Desta vez, Roku está preparado e prestes a golpeá-la mais uma vez, quando a Armia usa um talismã mágico para anular sua magia e ambos caem no chão. Benil se levanta enquanto a Armia se aproxima deles e se curva diante de Roku, pedindo desculpas por insultar seus amigos. Ele afirma que fez isso apenas para ver a verdadeira força de Oku. Em seguida, ele se vira para a multidão e anuncia que esses dois exorcistas são os famosos exorcistas das estrelas gêmeas, mencionados na profecia. De acordo com o oráculo, o filho deles, conhecido como Maikão, trará um fim ao Kegari e os conduzirá à paz. Em outras palavras, ele sugere que se casem e tenham um filho. Caramba, Shen, as coisas têm sido bastante constrangedoras desde a briga de ontem, e Roku acha difícil até olhar para Benil. De repente, seus superiores, Shen e Utsushi, entram na cozinha e começam a provocá-los. No entanto, Benil fica chateada e declara que nunca se casará com alguém feio que nem sequer quer ser um exorcista, decidindo se mudar. Enquanto isso, Shen e Utsushi elogiam Roku por quão legal ele foi ontem. Quando Ryu chega, ele informa sobre um exorcismo que se aproxima e instrui Roku a cuidar de Benil, que frequentará a mesma escola para Michiuchi. Roku vai para a escola e se senta em sua classe, ao lado de Mayu. A professora então anuncia a chegada de uma nova aluna e Benny entra. Roku fica chateado ao perceber que Arima deve estar por trás disso, enquanto a professora diz para ela sentar entre Oku e Mal. Por outro lado, os três veteranos passam pelo portal e encontram um grupo de Kegare esperando por eles. Ryu rapidamente pega sua adaga e a encanta, e todos começam a cortar os demônios um por um, preparando-se para eliminar qualquer Kegare que se aproxime. Enquanto isso, de volta à academia, Mal pergunta a Roku se ele viu Benio e o manda procurá-la. Benny, por outro lado, está sentada no terraço, desfrutando de sua comida sozinha, quando de repente sente a presença de um Kegari muito forte. Ryu diz a Tsuki Keishin que eles têm que lidar com esses demônios sozinhos. Ela não quer colocar
Roku ou Benio em perigo. Benio, por outro lado, faz as malas e começa a sair quando Roku a impede. Ela informa a ele que um poderoso Kegari apareceu na cidade e os senhores podem estar em perigo. Apesar da relutância de Roku, Ben insiste em ir ajudá-los. Dentro do portal, os senhores estão tendo um momento difícil com Atsuki Shen sem energia e Ryu quase sem poder para defendê-los. Felizmente, Ben aparece no topo de uma casa e diz a eles para se afastarem enquanto ela coloca sua máscara. Ela imediatamente veste sua armadura e usa o talismã restante para encantar suas espadas, preparando-se para a batalha. Os veteranos ficam impressionados com sua habilidade de usar tantos feitiços de uma vez. Ben se agacha e se lança para atacar o demônio gigante, portanto com uma velocidade incrível que surpreende a todos. No entanto, o Kegari é resistente e a força para trás. Enquanto isso, outro Kegari aparece atrás dela, e Ryu cuida dele, instruindo Benio a se concentrar no maior. O gigante Kegari acaba sendo demais para Ben lidar, e cria um pequeno portal que danifica um dos brinquedos em um parque de diversões. Felizmente, Oku está passando e imediatamente corre para resgatar as crianças. Enquanto isso, Ben usa um de seus ataques especiais para desferir um número considerável de golpes em rápida sucessão, empurrando o demônio para trás. Ela então salta pro céu e emprega sua técnica especial para cortar o Kegari de cima a baixo, dividindo-o em duas partes e destruindo-o completamente enquanto os veteranos apenas a observam. De volta ao mundo real, Roku sobe no brinquedo e se aproxima das crianças, instando-as a segurarem nele, enquanto o brinquedo balança. Beira do colapso, uma criança pega sua mão e alcança a segurança, enquanto a outra, paralisada de medo, hesita enquanto o brinquedo começa a perder o equilíbrio. Lembrando-se de seus amigos, Roku tranquiliza a criança assustada a confiar nele e dar o salto. Em um momento decisivo, ele agarra a mão do menino pouco antes do brinquedo despencar lá embaixo, tendo salvado as crianças. Roku retorna ao seu dormitório e encontra Benio e os veteranos esperando por ele. Ben nota a sujeira nas roupas de Roku e pergunta sobre isso, mas ele minimiza como algo sem importância. Mudando a conversa, ele pergunta como foi o exorcismo. Benio entusiasticamente compartilha que foi incrível, e todos entram para dormir. Na manhã seguinte, Ryu reúne todos para uma reunião e anuncia que os veteranos entregarão seus relatórios de exorcismo antes de embarcar em exorcismos adicionais. Ben compartilha que ela planeja limpar suas espadas e estudar para os exames, enquanto Roku menciona casualmente que apenas vai relaxar. Ryu sugere algo que ele deveria focar mais em seus estudos, levando-o a sair para tomar um pouco de ar fresco. Enquanto isso, Ryu e os outros vão para a cidade, entregar seus relatórios e depois vão para uma casa antiga para um exorcismo. Enquanto pesquisa a história da casa, ele descobre que os proprietários originais faleceram e seu filho posteriormente a alugou. Estranhamente, desde essa época, aproximadamente 11 pessoas desapareceram da casa sem deixar rastros. Ryu os instrui a se dividirem e verificarem cada cômodo com extrema cautela. Apesar de seus esforços, eles não sentem nenhuma Kiegar por perto. Para ter certeza, eles decidem purificar cada cômodo. Ao chegarem à sala final, uma presença luminosa se torna palpável. Eles preparam suas armas, mas de repente uma sensação esmagadora de medo os paralisa. Tremendo, expressam o desejo de partir, mas Ryu os incita a serem fortes e abre um portal. Num instante, ele se vê em frente a frente com um colossal Kegare de duas cabeças. A criatura rapidamente ataca Shen e Atsuki, jogando-os contra a parede. Enquanto se recuperam, percebem que Ryu junto com o monstro desapareceu. Apressadamente, voltando para casa, eles encontram Roku, que acabou de chegar. Eles contam como o Ryu foi capturado por um Kegari que os aguardava pelo portal, deixando Roku horrorizado. Desesperado, ele corre para o quarto de Beno, onde ela está organizando seus talismãs e implora por ajuda para resgatar Ryu. Benio compreende a seriedade da situação e incentiva Oku a se manter firme, enfatizando que um exorcista nunca deve precisar implorar por uma luta. Agradecido por seu apoio, eles começam a se preparar. Do outro lado, Ryu está navegando pelas ruas, ferido e cansado, tentando escapar do colossal Kegari, que o persegue incansavelmente, enquanto se esconde em becos escuros. Percebe a ausência de talismãs para escapar dessa situação terrível. De repente, o monstro, como sua é sem maquiagem, o descobre e o esmaga, lutando para recuperar o equilíbrio. Ryu suporta outro ataque com o tentáculo do monstro perfurando sua perna. Apesar de cortar o tentáculo e cair no chão, o Kegari ataca novamente, usando seu tentáculo para lançá-lo contra um edifício. A área é destruída e Ryu é jogado mais uma vez. Com pouca energia restante, ele cospe sangue, cercado por pequenos Kigari se aproximando. Reconhecendo que parece não haver escapatória, resignado ao seu destino, ele se levanta mais uma vez, segurando sua espada com a realização de que seu encantamento se desgastou, preparado para derrubar pelo menos um monstro antes de seu fim.
ele encara os Kegari que se aproximam. Enquanto o Kegari se aproxima para o golpe final, Ryu, em um último surto de energia, enfia sua espada no olho do monstro. Embora o monstro permaneça inflexível e capture Ryu à beira de devorá-lo, Oku aparece inesperadamente e desfere um poderoso soco no demônio. Ele verifica o estado de Ryu, descobrindo sua condição grave, o que alimenta ainda mais sua raiva, já que Ryu é como um irmão mais velho para ele. De repente, o monstro reaparece atrás dele, mas Roku contra-ataca com um poderoso gancho, enquanto demônios menores o cercam. Ryu insiste que Roku vá embora para sua segurança, mas Roku insiste em ficar. Com um ataque rápido como um raio, Benio aniquila todos os demônios menores simultaneamente. Sua vitória é breve, pois o gigante Kegari se levanta novamente, acompanhado por mais monstros menores. Oku, mais lenta que Benio, começa a ficar sobrecarregada, mas ela rapidamente vem ao resgate, destruindo todos os monstros em seu caminho. Oku, então escolhe o maior como sua presa, saltando no ar para desviar de seus ataques, antes de dar um soco extremamente poderoso em seu rosto, despedaçando-o instantaneamente. Benio rapidamente lida com o Kegari feio restante enquanto o Oku corre para checar Ryu. Ele levanta Ryu e eles retornam para o dormitório deles, onde Shen e Atsuki expressam alegria pelo retorno seguro dele. Mais tarde, naquele dia, Benny revisita a casa assombrada e a purifica completamente. Ao sair, ela nota Roku sentado sozinho. Quando ela pergunta sobre sua presença, ele se curva em gratidão, agradecendo-a por ajudar a salvar Ryu. Benny insiste que ele se levante, porque ele está parecendo ainda mais feio, provocando seu habitual bate-boca mais uma vez. Na manhã seguinte, Roku visita o hospital para ver Ryu, que está se recuperando da batalha recente. Ele traz dozes e lanches para Ryu antes de se perguntar se tem as qualidades necessárias para ser um exorcista. Ao voltar para casa, encontra todos admirando Benio, enquanto ela cria talismãs com sua caligrafia perfeita. As tentativas de Oku de se provar com talismãs falham miseravelmente, levando a mais provocações de seus amigos. De repente, seu velho mestre irrompe na sala, anunciando um grande número de Kegar avistados na cidade. Com Ryu ausente, Benny assume o comando, organizando-a. Resposta, ela até convida Roku para se juntar, mas ele insiste que só vai observar e não participará da luta. Enquanto se preparam para partir, entrega a Roku um porta-talismãs, mencionando que Ryu fez para ele, expressando seu desejo de que Roku tenha se algum dia se encontrar no portal novamente. Roku entra na cena com um sorriso enquanto chega ao local apenas para descobrir que é uma escola primária. Eles rapidamente entram e encontram um professor angustiado explicando que todas as crianças desapareceram. Benny não perde tempo e abre um portal, levando-os para dentro. Dentro do portal, eles encontram as crianças sendo perseguidas por Kegar. As crianças estão cercadas e uma delas está prestes a ser capturada quando Roku intervém com um tecle afastando o demônio e salvando vida da criança, antes de garantir a segurança das crianças. Outro Kegari agarra uma criança e parece que toda esperança está perdida. No entanto, Ben elimina rapidamente a ameaça com precisão. Em seguida, ela lança uma série de ataques, eliminando cada Kegari em seu caminho. Apesar de seus esforços, um número significativo de Kegari permanece prontos para prejudicar as crianças. Oku, sentindo uma sensação de urgência, instrui Benio a recuar. Ele pega um punhado de pedrinhas e as joga no ar, tentando usá-las como balas improvisadas. Percebendo que esqueceu de usar seu talismã, ele rapidamente corrige o erro, aprimora as pedras e as lança contra o Kegari, que se aproxima. Enquanto isso, Shen e Atsuki garantem a segurança das crianças, preparando-se para retornar através do portal quando um grande grupo de Kegaris se aproxima. Beno libera seus ataques poderosos e Oku, utilizando suas habilidades únicas, combate os monstros de forma eficaz, neutralizando a ameaça. Shen e Atsuki, apesar de enfrentarem um ataque monstruoso, conseguem abrir o portal. No entanto, um Kegari surpresa emerge de baixo, golpeando Shen e atacando Atsuki. Oku percebe o perigo potencial para as crianças. Um lembrete assombroso de seu passado com seus amigos. Atsuki, determinado e resiliente, se levanta mais uma vez inflando sua lança para derrotar o demônio. Enquanto isso, Shen abre o portal com sucesso, permitindo que as crianças escapem para a segurança. Assim que o alívio se instalar, para Oku, outro Kegari aparece atrás dele, agarrando-o com a intenção de devorá-lo. No entanto, um feixe poderoso atinge o monstro, libertando Roku, emergindo da fumaça. Está uma figura de cabelo vermelho, exalando imensa força. Ele puxa uma adaga e, usando um talismã, a transforma em uma espada flamejante. Cravando-o no chão, ele cria um enorme
furacão de fogo que destrói todos os que egarem em seu caminho. Oku e os outros ficam impressionados com o cara poderoso que guarda sua espada de maneira casual após um encontro intenso. Roku em particular está curioso e o confronta. Ben se junta questionando por que ele está lá. O cara revela que seu nome é Shimon, parte dos 12 guardiões exorcistas de elite habilidos em magia, artes marciais e estratégia. Shen e Atsuki ficam surpresos ao conhecer um verdadeiro guardião. Shimon, irritado com o rosto feio de Oku, dá um soco nele, expressando decepção com o desempenho de Roku durante a batalha. Ele critica Oku por ser uma distração durante a luta, potencialmente colocando suas vidas em risco. Virando-se para Benio, Shimon expressa decepção por alguém como Oku ser sua estrela gêmea, sugerindo que deve ser cansativo. Beno concorda chamando-o de feio e estúpido. Assim que começam a falar, um Kegari aparece devorando outros demônios para se transformar em um gorila gigante. Ele esmaga o chão enviando uma onda de choque. Nós os heróis conseguem desviar, exceto Ponshen e Atsuki, que são atingidos e desmaiam. Oku está preocupado com eles, e fica furioso com o monstro. Shimon acha que Oku é fraco e tenta lidar com o Kegari, mas Ben o impede, dizendo que ele pode se machucar. Ignorando o perigo, Roku avança, ele tira um talismã e coloca sua manopla carregando-a com magia. Quando Kegari tenta socá-lo, Roku revida, criando um confronto. Apesar da luta, Oku domina a besta e a destrói com um soco poderoso. Shimon está surpreso com o poder inesperado exibido por Roku, um garoto aparentemente feio. Enquanto Roku recupera o fôlego, uma figura misteriosa observa todo o espetáculo do alto de um prédio. No entanto, quando Shimon sente a presença da figura, ela desaparece. Antes que ele possa investigar mais, Arima contata Shimon, convocando urgentemente de volta ao quartel-general. Apesar de seu desejo de investigar, Arima o puxa de volta, através de um portal. Curioso e querendo aprender mais sobre Shimon, Roku atravessa o portal. No entanto, ele rapidamente desmaia de exaustão devido à imensa energia que usou na luta anterior. De repente, ele nota todo o time de crianças e seu treinador em pé na frente dele, expressando sua gratidão por salvar suas vidas. Naquela noite, eles voltam para o dormitório para um jantar delicioso. Enquanto Shen e Atsuki conversam sobre a incrível habilidade de Shimon, Oku começa a sentir um pouco de ciúmes da força de Shimon. Ele se vira para Benio e pergunta quando Jimon se tornou um dos guardiões. Benio diz que isso aconteceu há 2 anos, quando ele tinha apenas 14 anos. Oku está surpreso, porque também tem 14 anos agora, o que significa que Shimon era mais forte do que ele mesmo naquela época. Isso dá Roku um objetivo para alcançar e ele sorri imaginando o dia em que poderá superar Shimon. Na manhã seguinte, tanto Beno quanto Roku vão para a escola. Durante o almoço, Benny sente Queo por perto, então ela se desculpa e sai mais cedo. Roku observa ela ir embora, mas decide não seguir. Mal se pergunta por que ele está tão interessado nela. Enquanto isso, Atsuki e Shin se vêm lutando contra vários Kegari, especialmente um formidável que se aproxima. Felizmente, Benio chega a tempo, destruindo rapidamente o demônio. Ela os tranquiliza, pedindo que relaxem, enquanto ela assume o controle. Na manhã seguinte, ela vai para a escola apenas para ser interceptada por Mayu. Mal pergunta se podem sentar juntas, mas Ben a ignora e segue em frente. No entanto, Mayu persiste tentando se juntar durante a aula de educação física e o almoço. Mais tarde, naquele dia, quando Beno está prestes a sair, Mal para mais uma vez, expressando seu desejo de ser amiga. Benny explica os desafios de seu ambiente de trabalho perigoso e Mal, pensando que ela está envolvida com a Yakuza. Fica com perguntas sem resposta quando Benio parte para casa. No caminho de volta para casa, Roku chama Benio tentando engajar em uma conversa fiada. No entanto, ele é rapidamente atacado pelo familiar dela, que desaprova dele. Imperturbável, Benny retoma a caminhada. Ao chegar em casa, eles descobrem que Ryu recebeu alta do hospital, o que provoca uma festa de celebração com pizza e mais. Durante a conversa, Ryu menciona que ele, Shen e Atsuki têm um exorcismo agendado para o dia seguinte. Benio prontamente se voluntaria para participar. No meio da alegria, Roku inesperadamente fala
expressando o desejo de vir junto, sugerindo que Ryu ainda poderia estar enfraquecido das batalhas anteriores. O grupo fica em choque e silêncio, levando Roku a sentir-se envergonhado. Para desarmar a situação, ele alega que é apenas tédio. Em resposta, Ryu o abraça entusiasmadamente, expressando alegria com a possibilidade de Roku se juntar a eles para o exorcismo no dia seguinte. Na manhã seguinte, Benil se prepara para seu treinamento. Enquanto os 3 veteranos estão prontos, de repente, Roku grita e sai correndo, percebendo que acordou tarde. Eles asseguram que ele não precisa se preocupar e vão embora. Benil vai correr, lembrando que Ryu confiou essa tarefa a Roku para avaliar seu comprometimento. Enquanto corria, Mal a intercepta, alegando que está correndo para perder peso. O estômago de Benil ronca e Mayu a leva com ela. Enquanto isso, Oku já está profundamente em combate, usando rapidamente seu talismã para infundir energia nas pedras e depois usá-las como balas para explodir um monte de Kegari de uma vez enquanto o Ryu termina de lidar com o demônio dentro do cubo capturado. Assim que eles estão prestes a comemorar, um monte de Kegari surgem do chão tentando cercar Roku. Ele rapidamente recua em direção aos outros. Ryu assume a liderança e todos se movem juntos para enfrentar a ameaça. Enquanto isso, Mal leva Benil a um restaurante na esperança de se tornarem amigas. De repente, o lugar todo treme e as luzes se apagam. Benil sente algo perigoso no portal. Um enorme Kegar aparece causando caos. Quando Ryu tenta atacar, o demônio o derruba sem esforço. Shinatos que tentam rapidamente criar uma barreira, mas o monstro facilmente a desfaz, destruindo seu talismã, e se prepara para outro ataque. Benil sai correndo do restaurante, descobrindo uma fenda entre o mundo real e o mundo do portal. Ela vê o chefe sobrecarregado por um enxame de Kegari. Rapidamente ela tira um talismã e entra no portal, deixando Mayu para trás. Enquanto isso, o Kegari tenta atacar Oku, mas Ryu intervém levando-o golpe e caindo no chão. Oku, vendo toda a sua equipe incapacitada, fica furioso. Ele avança em direção ao Kegari, revelando seu talismã especial e ativando sua manopla flamejante mágica. O Kegari tenta um soco, mas Oku salta facilmente sobre ele, escalando seus braços para desferir um soco devastador em seu rosto, obliterando-o instantaneamente. Enquanto isso, Benny confronta Kel e o chefe antes de decidir voltar pelo portal. Ao voltar para o mundo real, Mayu a abraça, lágrimas escorrendo pelo rosto, expressando seu medo pela segurança de Benil. Benil, inicialmente sobrecarregada por essas emoções, eventualmente retribui o abraço, finalmente abraçando sua amizade florescente. Eles voltam juntos e Mal compartilha que ela está familiarizada com exorcistas, já que seu avô é um velho mestre de um dos dormitórios. Benil tem uma súbita realização de que o avô de Mayu é o velho mestre do dormitório deles. Simultaneamente, Mayu percebe o fato de que Benil está morando com Roku e apressadamente volta para o dormitório. Eles encontram Roku e os outros que acabaram de voltar do exorcismo deles. Mas no momento em que Mayu vê Oku, ela pula nele e começa a bater nele por não lhe informar sobre fazer amor com Benil todo esse tempo. Quero dizer, morar com ela. Na manhã seguinte, Arma visita o dormitório vestindo sua camisa de praia e shorts. Ele informa Beno e Rokuro que ele tem um teste especial para eles, empurrando-os para dentro de seu carro antes de ir embora. Roku está perplexo, sem saber para onde Arima os está levando, pois parecem estar se dirigindo mais para áreas residenciais. Arima instrui-os a ficarem quietos, afirmando que não sabem nada sobre o treinamento que está por vir. Arima então para em frente a uma mansão enorme, estacionando seu carro antes de levá-los para dentro. Ele revela que essa costumava ser sua mansão de férias, onde trouxe muitas garotas para conquistar. Ele mostra a eles a vasta área completa com uma bela piscina, área para tomar sol e uma academia totalmente equipada. Enquanto Benil fica impressionado com a academia, Roku permanece desconfiado. Suas dúvidas são confirmadas quando Arima os guia para um quarto especial com iluminação ambiente, cortinas drapeadas e uma elegante cama em forma de concha. Arima pula na cama compartilhando suas tramas anteriores e declara que agora é a mansão de Roku e Benil. Segundo ele, eles precisam aprender a ficar juntos e gostar um do outro para que possam ter um bebê. Isso deixa Roku envergonhado, e ele chuta Arima na parede justo quando a porta se abre, revelando o velho mestre entrando na sala e afirmando que todos os pertences já foram mudados pelos carregadores e transportadores. Arima diz a Roku, como chefe dos exorcistas, que é sua responsabilidade garantir que a profecia se cumpra e que Roku não morra virgem. Ele então sai com Kina prometendo ligar para eles mais tarde, uma vez que estejam acomodados. Algum tempo depois, Roku entra em seu quarto, sentindo-se agitado com a ideia de finalmente estar perto de uma garota. No próprio quarto, Benny olha ao redor e decide que sua cama está no lugar errado. Enquanto tenta movê-la, todo o quarto começa a inclinar, forçando-os a se apoiar na parede.
A divisória entre os quartos se abre e uma tela se acende. Arima explica que este é um dos testes deles, e a única maneira de escapar é trabalhando juntos. Ele acrescenta que a magia é anulada. Então eles devem confiar na destreza física e no amor para superar o desafio. Após Arima desaparecer, Roku observa a sala e percebe que eles precisam pular de uma cama para a próxima para alcançar uma chave de fenda, permitindo que eles abram a ventilação e escapem. Benil se prepara, mas Roku diz para ela esperar. Quando ele tenta pular na primeira cama, ele escorrega e cai de volta, batendo a cabeça na parede. Ben sorri, então elegantemente pula na cama, estendendo a mão para ajudá-lo a subir. No processo, ele acaba caindo sobre ela, e fica tão perto de uma garota pela primeira vez. Roku é levantado por Benil, e ele sugere que ela faça o salto para que ele possa levantá-la também. Infelizmente, assim que Benno pula, Roku fecha os olhos e recebe um joelho no rosto. Ambos caem, mas conseguem se levantar, preparando-se para o mesmo impulso acontecer. Desta vez, Benny instruiu a concentrar-se juntos. Eles fazem o salto para a cama final com sucesso. Em seguida, Benny joga rapidamente uma corda para Roku, que a usa para subir. Finalmente, eles enfrentam o último desafio de alcançar a chave de fenda para abrir as aberturas. Reconhecendo a necessidade de trabalho em equipe, Roku se abaixa, permitindo que Benil suba nele. Quando ele se levanta, ela alcança a chave de fenda, rapidamente destrancando as aberturas. Ambos entram e navegam através das estruturas escuras. De repente, Roku recebe uma ligação de Uchizuki, que informa urgentemente sobre um grande ataque de Kegari. Ele grita que precisam de Roku e Benil o mais rápido possível para resolver a situação. Eles navegam rapidamente pelos dutos com uma lanterna, eventualmente chegando a uma tela no final. A tela indica que eles devem responder as perguntas corretamente para prosseguir. Caso contrário, eles terão que recomeçar. Roku expressa frustração com Arima, mas Benny o aconselha para concentrar-se na já seguiu, então comenta também